A Guerra da Cisplatina, travada entre 1825 e 1828, representa o primeiro grande teste de soberania e de capacidade militar para o Império do Brasil e para as Províncias Unidas do Rio da Prata, como nações independentes. Este conflito não foi um evento isolado, mas o desfecho de 2 séculos de rivalidades entre as coroas de Portugal e Espanha pelo controle da Bacia Platina, uma região de valor estratégico incalculável por ser a porta de entrada para o interior da América do Sul, e também o principal escoadouro da prata extraída nas minas de Potosí. A disputa para a chamada Banda Oriental, o território que hoje compreende o Uruguai, moldou não apenas as fronteiras do Cone Sul, mas também o sistema econômico e político que levara à queda dos governantes e à reconfiguração das identidades nacionais na região. A raiz da discórdia remonta ao ano de 1680, quando Portugal fundou a colônia do Sacramento, na margem esquerda do Rio da Prata, diretamente em frente a Buenos Aires. Para os espanhóis, aquela fortificação era um enclave de contrabando e uma violação direta do Tratado de Tordesilhas. Ao longo do século XVIII, diversos tratados tentaram pacificar a área, como o Tratado de Madrid, assinado no ano de 1750, tentando implementar o conceito de uti possidetis, permitindo que cada lado mantivesse o território que ocupava efetivamente. No entanto, as falhas na demarcação e a resistência local levaram a novos pactos, como os de El Pardo em 1761 e Santo Ildefonso em 1777, que nunca resolveram definitivamente a posse da região. A situação transformou-se drasticamente com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808. Fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, Dom João VI viu na instabilidade da Espanha uma oportunidade de vingança e expansão. O príncipe regente ordenou a ocupação da Banda Oriental, alegando a necessidade de proteger as fronteiras do Rio Grande de São Pedro contra a anarquia das guerras da independência hispânicas. Entre 1816 e 1821, as tropas luso-brasileiras, sob o comando do general Carlos Frederico Lecor, derrotaram as forças de José Gervásio Artigas e anexaram oficialmente o território como província cisplatina. Quando a guerra eclodiu em 1825, tanto o Brasil quanto as Províncias Unidas enfrentavam crises estruturais severas. O Império do Brasil, recém-independente, já estava sobrecarregado por uma dívida de 2 milhões de libras esterlinas, paga a Portugal como indenização pelo reconhecimento da independência. Recurso este obtido através de empréstimos com a Inglaterra em 1825. A economia brasileira baseava-se em produtos agrícolas como açúcar e algodão, cujos preços no mercado internacional estavam em queda, gerando uma balança comercial desfavorável. Para financiar o esforço de guerra no Sul, o governo de Dom Pedro I recorreu a medidas emergenciais. A Casa da Moeda realizou emissões significativas de papel moeda, o que contribuiu para a desvalorização cambial e ao aumento da inflação ao longo do conflito. Durante a Guerra da Cisplatina, o mil-réis sofreu uma perda de valor em relação à libra esterlina, refletindo a fragilidade das finanças do Império. O custo total da guerra para o Tesouro Imperial é estimado em aproximadamente 20 mil a 30 mil contos de réis, um montante extremamente elevado para um país recém-independente e com uma estrutura fiscal ainda instável. Esse esforço financeiro contribuiu para o agravamento da crise econômica e política do período. A situação das finanças públicas também impactou diretamente instituições como o Banco do Brasil, que já enfrentava dificuldades devido à emissão excessiva de papel moeda e a problemas administrativos. Em 1829, o banco foi liquidado, resultado de um conjunto de fatores estruturais agravados pelo contexto da crise econômica e pelos custos da guerra. As despesas militares do Brasil apresentaram uma escalada significativa ao longo do conflito. Em 1825, os gastos com a Marinha e o Exército já eram elevados, mas aumentaram consideravelmente até 1828, o último ano da Guerra da Cisplatina, refletindo o peso do esforço militar sobre um Estado ainda em consolidação. Esse crescimento das despesas contribuiu para o agravamento da crise fiscal do Império. Do outro lado, as Províncias Unidas do Rio da Prata, lideradas por Buenos Aires, também enfrentavam forte pressão financeira. O governo de Bernardino Rivadavia contraiu em 1824 um empréstimo de aproximadamente 1 milhão de libras esterlinas junto ao Baring Brothers, mas a grande parte desses recursos foi rapidamente consumida ou desviada para outras finalidades. A economia portenha dependia quase integralmente das receitas alfandegárias e da exportação de couros, atividade severamente afetada pelo bloqueio naval brasileiro em 1825. Por volta de 1827, a dívida
dívida pública já alcançava cerca de 20 a 25 milhões de pesos, enquanto a emissão de papel-moeda ultrapassava 10 milhões de pesos, contribuindo para a desvalorização monetária e o aumento da inflação, o que afetou principalmente a população urbana. O Exército Imperial Brasileiro apresentava deficiências logísticas alarmantes, embora os registros oficiais apontassem um efetivo significativo de animais de cavalaria, na prática muitos estavam em más condições ou indisponíveis, resultando em uma capacidade de mobilidade bastante limitada. As tropas sofriam com o fardamento incompleto e a falta de calçados, muitas vezes marchando descalças. O transporte militar dependia de lentos carros de boi, o que impedia a mobilidade necessária para enfrentar a cavalaria republicana. Para suprir a falta de soldados treinados e evitar o impopular recrutamento de brasileiros, Dom Pedro I contratou mercenários na Europa, principalmente alemães e irlandeses. Esses homens eram muitas vezes enganados com promessas de terras, mas acabavam integrados a regimentos estrangeiros, onde recebiam soldos irregulares e sofriam castigos físicos brutais. Em contraste, as forças republicanas, embora menores em números no início, contavam com uma cavalaria de milícias locais extremamente adaptada ao terreno e motivada pela causa da libertação da província. O conflito armado começou efetivamente no dia 19 de abril de 1825, com o desembarque de Juan Antônio Lavalleja e seu grupo conhecido como os 33 Orientais na Praia de Agraciada. Eles rapidamente arregimentaram o apoio dos estancieiros locais e declararam a separação da Cisplatina do Brasil para vinculá-la às Províncias Unidas. O Império reagiu declarando guerra formal no dia 10 de dezembro de 1825. Os primeiros confrontos terrestres foram desastrosos para o Brasil. Na Batalha de Rincón, ocorrida em setembro de 1825, e na Batalha de Sarandi, no dia 12 de outubro do mesmo ano, a cavalaria luso-brasileira foi dizimada pela tática de cargas rápidas dos orientais. Sarandi especificamente demonstrou que a infantaria regular brasileira, quando isolada, era vulnerável à mobilidade extrema dos gaúchos republicanos. Diante das dificuldades em terra, o Império utilizou sua superioridade naval para tentar sufocar Buenos Aires economicamente. A Marinha do Brasil, contando com oficiais experientes como o capitão James Norton, estabeleceu um bloqueio rigoroso no estuário do Rio da Prata. A frota imperial contava com cerca de 43 navios, incluindo fragatas e corvetas em alto mar. As Províncias Unidas responderam sob o comando do almirante Guilherme Brown. Em combates como de Los Pozos em 11 de junho e Lara Quilmes em 30 de junho de 1826, a Marinha Argentina demonstrou audácia ao enfrentar os navios muito maiores em águas rasas, onde os pesados vasos brasileiros tinham dificuldades de manobra. Contudo, o bloqueio permaneceu efetivo, cortando as receitas alfandegárias de Buenos Aires e forçando o governo republicano a incentivar a Guerra de Corso, autorizando navios particulares a atacarem a marinha mercante brasileira. O ápice militar ocorreu no ano de 1827. O exército republicano, sob o comando de Carlos Maria de Alvear, invadiu o território do Rio Grande do Sul, com o objetivo de destruir o exército do sul do Brasil e possivelmente conquistar a província. No dia 20 de fevereiro de 1827, as duas forças se encontraram nas margens do rio Santa Maria, no que ficou conhecido pelos brasileiros como Batalha do Passo do Rosário e pelos argentinos como Batalha do Ituzaingó. Este foi o maior combate terrestre da história da Guerra da Cisplatina, envolvendo aproximadamente 17 mil soldados. O exército imperial contava com cerca de 7 a 8 mil homens, incluindo o 27º Batalhão de Caçadores, composto por mercenários alemães. A batalha durou cerca de 8 horas, em um terreno marcado por coxilhas e depressões. A tática republicana baseou-se no fustigamento e no aproveitamento da superioridade de sua cavalaria, enquanto a infantaria brasileira tentava resistir em formações de quadrado para repelir as cargas. O desfecho da batalha é tema de controvérsia historiográfica. Tecnicamente, foi uma vitória tática argentina, pois as tropas brasileiras, sob o comando do Marquês de Barbacena, retiraram-se do campo de batalha após esgotarem sua munição.
No entanto, o exército de Alvear estava tão exaurido e desprovido de cavalos e suprimentos que não conseguiu prosseguir com a invasão do Rio Grande do Sul, recuando para a fronteira. O número de baixas foi entre 300 a 500 mortos do lado brasileiro e entre 400 a 600 do lado republicano. Assim, o resultado estratégico foi um impasse que demonstrou a incapacidade de ambos os lados em obter uma vitória decisiva em terra. Em contrapartida, no mar, o Império obteve um triunfo definitivo na Batalha de Monte Santiago nos dias 7 e 8 de abril de 1827. A divisão de James Norton perseguiu a esquadra de Guillermo Brown e destruiu seus dois melhores navios, os brigues República e Independência. A partir desse momento, a Marinha Argentina deixou de existir como força de combate regular, restando apenas os ataques de corsários como recurso de hostilidade naval. A estratégia de corso das Províncias Unidas provou-se extremamente eficaz no plano econômico. O corso consistia na autorização oficial do governo para que navios privados, conhecidos como corsários, atacassem embarcações inimigas, apropriando-se de suas cargas e enfraquecendo o comércio adversário sem a necessidade de uma marinha regular poderosa. No contexto da Guerra da Cisplatina, essa prática foi amplamente utilizada para compensar a inferioridade naval frente ao Império do Brasil. No ano de 1827, registraram-se 248 apressamentos de navios mercantes brasileiros. Os ataques ocorreram em todo o litoral, desde o Rio de Janeiro até as costas da África, visando especialmente os navios negreiros que sustentavam a mão de obra do Império. O impacto financeiro foi devastador para as elites comerciais brasileiras. Os preços dos seguros marítimos dispararam e o desabastecimento de gêneros essenciais provocou inflação na capital do Império. O governo brasileiro foi forçado a organizar sistemas de comboios protegidos por navios de guerra, o que aumentou drasticamente as despesas. Esta desestabilização econômica foi um fator determinante para que a opinião pública brasileira passasse a desejar o fim das hostilidades, independentemente da manutenção da Cisplatina. A situação interna no Rio de Janeiro tornou-se explosiva. Em junho de 1828 ocorreu a Revolta dos Mercenários, uma sublevação de soldados alemães e irlandeses que durou entre os dias 9 e 11 de junho. Motivados pelos soldos atrasados há cerca de 4 a 5 meses e pelo tratamento brutal nos quartéis, os soldados ocuparam ruas e posições militares na cidade. A cidade viveu dias de grande tensão, com saques e combates. Estima-se que cerca de 2.000 a 3.000 revoltosos tenham participado do motim, enfrentando aproximadamente 1.500 a 2.000 forças leais ao governo. O número de mortos é estimado entre 100 a 300 no total, incluindo revoltosos e tropas governistas. Sem tropas nacionais suficientes para conter rapidamente o motim, o governo de Dom Pedro I contou com a pressão e presença de navios de guerra estrangeiros ancorados na Baía de Guanabara, o que ajudou a reestabelecer a ordem. Este episódio expôs a fragilidade do governo imperial e contribuiu para o desgaste político que enfraqueceu a continuidade da guerra. A Grã-Bretanha, interessada em restaurar o comércio no Rio da Prata e evitar o controle absoluto do estuário por qualquer uma das partes, enviou o diplomata Lord Ponsonby para mediar a paz. A proposta britânica era a criação de um Estado independente que servisse de amortecedor entre o Brasil e as Províncias Unidas. No dia 27 de agosto de 1828 foi assinada a Convenção Preliminar de Paz. Os termos estabeleciam a independência total da província Cisplatina, que passou a se chamar República Oriental do Uruguai. Brasil e Argentina concordaram em retirar suas tropas imediatamente. Um ponto crucial para o Brasil foi a manutenção da soberania sobre a região das Missões Orientais, que havia sido tomada pelas tropas de Fructuoso Rivera durante a campanha de 1828, mas que o tratado determinou ser devolvida ao território brasileiro do Rio Grande do Sul. A independência do Uruguai foi ramificada formalmente no dia 4 de outubro de 1828, em Montevidéu. Além das mudanças territoriais, o acordo previu a livre navegação nos rios Platinos para todos os signatários por um período de 15 anos, garantindo o acesso brasileiro à província do Mato Grosso do Sul através das águas do Prata.
O legado da Guerra da Cisplatina foi amargo para os dois chefes de Estado. No Brasil, o custo financeiro da guerra, estimado em cerca de 20 mil a 30 mil contos de réis, somado à perda da província, abalou profundamente a popularidade de Dom Pedro I. O descontentamento com o autoritarismo imperial e a crise econômica agravada pelo conflito foram fatores importantes que contribuíram para sua abdicação em 7 de abril de 1831. A inflação, o endividamento externo e a instabilidade fiscal herdados da guerra marcaram o período regencial. Antes do impacto nas Províncias Unidas, peço seu like e sua inscrição. Nas Províncias Unidas, o conflito também teve consequências políticas relevantes. A guerra contribuiu com a queda de Bernardino Rivadavia em 1827 e o fortalecimento dos caudilhinos federalistas, aprofundando as divisões internas que levariam às décadas de guerras civis e instabilidade institucional. O Uruguai, embora tenha alcançado sua independência, nasceu sob forte influência de seus vizinhos, tornando-se palco de disputas internas entre os partidos Branco e Colorado, além de intervenções externas ao longo do século XIX. A guerra encerrou as pretensões imediatas de expansão territorial do Império na região sul e contribuiu para a definição de fronteiras meridionais do Brasil, estabelecendo um equilíbrio de poder instável na Bacia do Prata que influenciaria conflitos posteriores, como a Guerra do Paraguai.